Que a paz do Senhor esteja nesta hora aqui com todos nós e encha os nossos corações da sua presença. Para dizer a verdade, enquanto eu ouvia o coro de igreja cantar este maravilhoso hino, ia pensando que basicamente já está tudo dito. Talvez fosse desnecessário eu dizer qualquer coisa. Porque eu só vou desmultiplicar e usar um pouco de tempo por caminhos da reflexão, do pensamento da Bíblia, tentar dizer as coisas que acabaram de ser ditas neste hino e nunca terá o mesmo impacto, que é essa a força que a música tem. Provavelmente eu não tenho coragem suficiente para fazer isso, mas pelo menos digo que mais valeria cantarmos mais uma vez ou duas este hino, e considerarmos bem as palavras e a sua profundidade, e seria desnecessário dizer qualquer coisa. Mas como creio que Deus me enviou cá para dizer alguma coisa, usaremos um pouco deste tempo para explorarmos a ideia de que Deus é digno. E não foi exatamente combinado, não foi nada combinado, mas este hino está realmente muito apropriado. É um prazer para mim eu estar aqui na Igreja de Aveiro, já não vinha cá há uns anos pelo menos. É sempre muito interessante para quem vai assim muitas vezes às igrejas pelo país ver esta realidade que é quando vamos ao fim de 3 ou 4 anos a uma igreja, neste momento parece que é uma nova igreja, não é? Porque as igrejas renovaram-se profundamente, e isso é uma experiência fantástica de ver tanta gente nova, tantas novas dinâmicas também. Claro, ver muita gente conhecida. Aqui em Aveiro estou sempre meio em casa, porque tenho cá a minha família, desde logo também, como muitos sabem, parte da minha família. E hoje, especialmente, estou muito bem acompanhado, porque hoje é um programa do Serviço de Música e Liturgia, aqui da Igreja de Aveiro, mas feito em parceria com o Serviço de Música e Liturgia da nossa União. Por isso é que hoje estou muito bem acompanhado. Em primeiro lugar, tenho comigo aqui o Joel Cerveira, muito amigo e conhecido aqui da casa, que é membro da nossa igreja aqui de Vila Nova, de Monsarros, mas que é o responsável do Serviço de Música e Liturgia aqui na região centro e faz parte, portanto, da equipa nacional do Serviço de Música que está, digamos, a colaborar com este programa que inclui música, esta manhã, a mensagem, e à tarde vamos ter aqui uma sessão especial com formação, reflexão e também música, não é? Porque nunca se deve falar de música sem fazer música. Isso é uma regra que eu tenho no meu coração há muito tempo. Se eu for a um lugar falar de música e não houver propriamente música, eu paro a pregação ou o workshop ou o que seja e cantamos. Porque não se deve nunca falar de música sem fazer música. Mas hoje, como já vimos, vai haver e está a haver muita música. Mas tenho comigo também o André Santos, que vocês já viram ou escutaram no piano, que é o diretor o quarteto Voz da Esperança, que vocês também já ouviram, e as nossas 4 meninas que nos encantam com as suas vozes e com o seu louvor, que é um quarteto, um ministério ligado ao Novo Tempo e ao ministério Voz da Esperança, mas que hoje está aqui também a acompanhar este programa. O André Santos é também membro da equipa do Serviço de Música e Liturgia e tem esta particularidade, que é uma grande bênção e alegria para a nossa igreja em Portugal, de ser o primeiro obreiro da música em Portugal. Portanto, o André hoje serve integralmente a igreja como ministro do culto da nossa igreja, mas dedicado exclusivamente à obra da música. E isso também é, obviamente, uma conquista muito importante para o avanço do ministério da música. Mas hoje eu queria falar da palavra de Deus, e a partir da palavra de Deus venho partilhar convosco uma base, se quisermos, que é bíblica e espiritual. Não vou tanto falar de música, vou mais falar de uma base bíblica, teológica, que sustenta a razão pela qual a música ocupa um lugar muito importante na nossa relação com Deus e na nossa fé, e tentar encontrar um lugar exato para porquê é tão importante usar a música como outros instrumentos para um bem
para um propósito que é superior à própria música. A verdade essencial da fé cristã, que eu hoje queria partilhar com todos aqui, é de que nós, seres humanos, eu, tu, os que cantam, os que tocam, os que louvam, nós não somos o centro do universo. Em princípio, isto é uma verdade óbvia. Mas, com muita frequência, nós, seres humanos, não nos comportamos como se nós não fôssemos o centro do universo. Por isso é que é tão importante entender, como um dos pilares da fé cristã, que o centro não somos nós. Vamos ler o texto que está em Apocalipse, capítulo 1. Ele servirá, digamos, de mote para esta mensagem. Apocalipse, capítulo 1. Estamos no último capítulo da Bíblia. Um livro que, obviamente, é em grande parte um livro musical, aliás, porque é um livro de adoração. Por isso é que a música entra muito no Apocalipse. Mas no primeiro capítulo é a primeira expressão do livro do Apocalipse, que é o próprio Deus que afirma uma verdade universal sobre si próprio. Na verdade, quem está a falar, a voz ativa de Apocalipse 1:8 é Jesus. Nas Bíblias, alguns de nós temos edições da Bíblia que as palavras de Jesus estão a cor. A minha, por exemplo, tem as palavras de Jesus em vermelho. Claro, sobretudo nos Evangelhos. Mas no Apocalipse há muito vermelho. A seguir aos Evangelhos é o momento, o livro de Atos também tem, um bocadinho, e depois o Apocalipse. Porque Jesus fala várias vezes. E aqui é a primeira fala de Cristo no livro do Apocalipse. E o que é que ele diz? Então, Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Amém. Aleluia. Porque esta afirmação extraordinária é uma espécie de autorretrato na forma de palavras sobre quem Deus é e qual é o seu lugar. E o lugar de Deus é ser o Alfa e o Ômega, que como são o início e o fim de um alfabeto, significa que todas as coisas que podem ser escritas, portanto, ditas, expressas, começam e acabam nele. Jesus ser o princípio e o fim significa também que ele, Deus, tem uma característica que o distingue totalmente de todas as suas criaturas. As vivas, como somos nós, como clímax da criação que é viva, mas de todas as coisas no universo, na verdade. Porque o texto diz que Deus é o princípio e o fim, e o que é, era e há de vir. Se tentarmos entender o que é que esta expressão significa, uma das coisas óbvias é que Deus está fora do tempo e do espaço. Portanto, esta declaração ela é mais profunda e filosófica do que pode parecer, embora seja simples de entender as palavras, mas elas têm significados muito profundos. Fisicamente, todos os seres criados dependem, e o seu lugar e o seu posicionamento é permanente dentro de um constrangimento de duas grandes forças que nos apertam, que nos sustêm e que nos mantêm: o tempo e o espaço. Todos nós vivemos dentro e limitados pelo tempo e pelo espaço. E todos nós sabemos isso. Não precisamos de meditar filosoficamente sobre isso. É a realidade da nossa condição. Exemplo.
Quantos aqui gostariam de voltar a algures no passado e mudar uma coisa, um erro que cometemos, uma asneira que fizemos, uma má decisão que tomamos? Quantos gostariam de voltar 10, 15 ou 5 anos ou 1 hora atrás e corrigir uma falha, alguma coisa no nosso percurso? Olha, eu cá adorava. Não sei quem é que me acompanha, mas podemos fazer isso? Porquê é que nós não podemos fazer isso? Porque nós estamos fisicamente limitados a viver constrangidos pelo tempo. Logo, nós temos, em relação ao passado, memória, mas não lhe podemos mais aceder. Em relação ao futuro, nós temos sonhos, projetos, ideias para o futuro. Podemos tentar determinar o que vai ser o futuro, mas podemos lá ir? Não. Nós só conseguimos, a cada segundo em que vivemos, tentar tomar decisões, fazer escolhas que de alguma maneira se projetem para o futuro. Mas nós não podemos garantir nada sobre o que vai acontecer. Logo, nós estamos dentro de uma caixa que nos limita a não podermos ir para trás nem para a frente no tempo. No entanto, este texto sobre Deus diz que Ele é o que é, certo? O que era e o que há de vir. Na verdade, esta declaração significa que Deus não está limitado pelo tempo, porque ao mesmo tempo Ele é, era e há de vir. Logo, Deus pode estar no passado, está no passado, como está no futuro. Ele está fora do universo e do tempo. Mas o texto também diz que ele está fora do espaço. Isso que significa ser princípio e fim. Significa que eu, neste momento, não posso estar aqui, só neste corredor, que tem aí uns 10 metros, eu não posso estar no início do corredor e no fim do corredor. Certo? Eu só posso estar aqui. Mas eu posso ir para o fim do corredor, certo? O que é que eu tenho que fazer? Tenho que deslocar-me e usar o espaço que está diante de mim e percorrer esse espaço, o que me leva tempo. Se for 10 metros, talvez em 3 segundos eu consiga estar, mas se eu tiver que ir a Lisboa, de onde vim esta manhã, preciso de quase 3 horas. Então, o tempo e o espaço limitam os nossos movimentos e o nosso posicionamento. Por isso é que basta nós olharmos à nossa volta para entendermos uma grande verdade. Nós, seres humanos, estamos e somos absolutamente limitados. As fronteiras da existência limitam-nos e cercam-nos. Nós não podemos avançar nem recuar no tempo e não podemos estar em mais do que um espaço ao mesmo tempo. E Deus declara sobre si mesmo que não está limitado nem pelo tempo, nem pelo espaço. Por isso é que Deus está aqui em Aveiro e na Austrália ou no Brasil ou em Angola ou mais abaixo um pouco na África do Sul. E neste exato momento, Deus está em todos esses lugares. E como Ele não está limitado pelo tempo, Deus hoje está a operar coisas e ações que determinam o que vai ser o futuro. Ele já sabe qual vai ser o futuro de cada um de nós, porque Ele já lá está. Deus não adivinha o que vai acontecer no futuro. Deus está no futuro. O que é que significa tudo isto? Para lá da curiosidade e da abstração de reconhecer o que Deus é e o que nós não somos. A razão pela qual Deus
diz que é o princípio e o fim, é porque nós precisamos de compreender qual é o lugar de Deus no universo, para que nós possamos escolher dar na nossa vida a Deus o lugar que Ele já ocupa no universo. E no universo, Deus é o centro. O ser humano precisou de séculos para entender que a Terra não é o centro de quê? Do sistema solar. Só o sistema solar, que é uma coisa que nós nos últimos 10 dias ficámos a perceber um pouco melhor, uma vez que a Artemis 2 andou aí pelo ar e todos nós vimos imagens como nunca vistas, no sentido em que com esta qualidade e destas perspectivas, e nós só vimos a viagem mais curta quase que o homem pode fazer dentro da órbita. Saímos da órbita da Terra e fomos à órbita da Lua, que é um satélite da Terra. Neste pequeno espaço, que é gigantesco, mas no universo é uma coisa ínfima, nós conseguimos compreender um monte de coisas. Mas o que é curioso sobre a natureza e a perspectiva do ser humano é que, do ponto de vista físico, nós andámos milénios a pensar que a Terra era o centro de tudo. E o primeiro desgraçado que arriscou dizer que a Terra não era o centro, arriscou a sua própria vida. Porque isso, filosoficamente, tinha implicações. E tinha implicações religiosas e teológicas. No entanto, ele estava certo. Foi só ganharmos capacidade de observar o mundo e o universo à nossa volta para perceber que o nosso sistema gira à volta de quê? Da Terra? Do Sol. Este sistema é heliocêntrico, não geocêntrico. O que quer dizer que só o sistema solar já foi criado com o mecanismo para que o ser humano entenda esta verdade essencial. Nós não estamos no centro. No sistema solar está o Sol. No universo está o seu Criador. Ele é o princípio e o fim, porque já houve um tempo em que só existia Deus e ainda não existia o universo. Curiosamente, a ciência, ao observar e medir os fenómenos naturais, chegou à conclusão, e é uma evidência que se tem confirmado e aprofundado ao longo do tempo, de que o universo teve que começar num único ponto e que é por isso que nós conseguimos medir o tempo, porque o universo está a expandir-se a partir de um ponto. O que é curioso, porque é exatamente o relato da Bíblia. De que o universo todo iniciou-se a partir de um ponto. E a ciência diz que esse ponto tinha que conter nele toda a energia que existe no universo para que ela se pudesse desmultiplicar e ao longo de milhões de anos dar tudo o que nós conhecemos. Essa energia tem um nome: Deus. Ele consente, por isso ele é o princípio e o fim. Porque nele, antes de todas as coisas existirem, onde é que já estavam? O apóstolo diz: tudo foi feito por ele, para ele e por meio dele. Quer dizer que antes de qualquer coisa existir, Deus já lá estava. Por isso é que Ele era antes das outras coisas serem. Compreender o lugar de Deus como o centro do universo tem muitíssimas implicações para nós. E a primeira delas é que nós temos que entender a dimensão e a verdade das nossas limitações. Quem nós somos. E eu hoje quero ainda dizer-vos que compreender as nossas limitações é essencial para a nossa fé, para o nosso equilíbrio como seres humanos. Vamos tentar entender isto melhor. Os irmãos sabem que a Bíblia tem com muita frequência apelos a que os seres humanos adorem a Deus. Alguns exemplos. Não precisamos agora de abrir a Bíblia, vou citar assim mais rápido. Os Salmos é quase um sim, um não, não é? Mas um exemplo é o Salmo 95, 6, que diz: vinde, adoremos e prostremo-nos diante do Senhor Deus que nos criou,
porque Ele é o nosso Deus. Maravilhoso, não é? Ou seja, é sempre o mesmo princípio. Ele é o nosso Deus, Ele é o centro, Ele é a origem, portanto, vinde e... O apelo qual é? O que é que vamos fazer quando estamos diante ou na presença daquele que nos criou? Adorá-lo. Então o convite é vinde e adoremos. O próprio Jesus, quando foi tentado no deserto por Satanás, o inimigo, a certa altura, em resposta às tentações do diabo, vai citar um texto de Deuteronômio e vai dizer assim, vocês podem completar, a ver se sabem, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás, disse Jesus. Mas está a citar um texto da Bíblia. Só a Ele. Ou seja, Deus é o único que pode ser adorado. E se formos para um texto mais profético, para fazermos aqui uma viagem na Bíblia, Apocalipse 14, num texto profético que fala sobre as mensagens que têm que ser proferidas no tempo do fim, antes da volta de Jesus, a primeira dessas mensagens é assim: temei a Deus e dai-lhe glória. E o final da primeira mensagem é: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, nas canções e poemas de Davi, nas palavras de Jesus para ficar firme nas tentações, ou nos apelos proféticos do Apocalipse, a mensagem é a mesma. Adora o teu Criador. Por isso é que uma das perguntas mais importantes que se pode fazer para entender bem a estrutura da nossa relação com Deus é esta: porque é que Deus pede para ser adorado, temido e glorificado? E eu posso dizer-vos que a certa altura na minha vida, já um homem adulto, pastor, eu não estava satisfeito com nenhuma resposta que eu encontrava a esta pergunta. Porque é que Deus, Ele próprio, pede para ser adorado, para ser glorificado? Porque vamos fazer uma comparação. Esta atitude, se for tida por um ser humano, nós vamos dizer que essa pessoa é o quê? Imaginem que eu hoje chegava aqui e dizia assim: querida Igreja de Aveiro, o que eu espero de vocês hoje, que eu fui convidado para vir aqui, é que vocês se prostrem aqui na minha frente e me adorem. O que é que os irmãos iam pensar? Vamos ser honestos. Ou se uma pessoa qualquer se cruza convosco no caminho, pode ser até o patrão lá na empresa, que é o chefe, ok? Ele está ali para liderar, mas ele diz assim: aqui na minha empresa eu quero que todos os meus empregados se ajoelhem na minha presença e me adorem. Se fosse um ser humano a dizer coisas como estas, dê-me glória, qual era a nossa reação? Como é que nós avaliaríamos essa pessoa? Como é que é? Egocêntrica? Isso mesmo, egocêntrica? Orgulhosa? Uma pessoa que diz adorem-me, que eu gosto que digam bem de mim? Imaginem uma pessoa que nos diz diretamente: olha, eu quero que tu digas isto de mim, quero que digas que eu sou o maior, que sou o melhor, que não há ninguém igual a mim. Entendem? Por isso é que temos que fazer a pergunta. Parece um pouco incomodativa a pergunta, mas é necessário fazer a pergunta e encontrar uma resposta. Porque é que Deus diz às suas criaturas para o adorarem? Porque à primeira vista é uma atitude egocêntrica. Parece que ele tem falta de autoconfiança ou de autoestima e quer que os outros digam bem dele. Como se eu provasse o amor dos meus filhos, obrigando os meus filhos a dizer que me amam. E, no entanto, a Bíblia está cheia de apelos de Deus a dizer: adorem-me e glorifiquem-me, que eu sou o maior. Porque é que isto não é um problema e porque é que Deus não é um ser egocêntrico e mesquinho? É preciso responder a esta pergunta. E eu vou tentar partilhar convosco. Querem ouvir a resposta que eu encontrei? Porque era e é uma pesquisa sincera de entender este fenómeno. Que, no fundo, equivale à pergunta: o que é adorar a Deus?
Nós respondemos muitas vezes a esta pergunta de forma prática. Adorar a Deus é cantar músicas em louvor a Ele, certo? Mas isso é o que fazemos para o adorar. Outra pergunta é, o que é de facto adorar a Deus? E essa pergunta precisa de uma resposta. Vamos a isso. Existem muitos textos e muitas palavras na Bíblia, quer no Antigo como no Novo Testamento, palavras que os autores usaram para descrever ou dizer esse fenómeno ou o ato de adoração. No Antigo Testamento e na língua hebraica, entre as muitas expressões, mas provavelmente a mais importante, a que aparece mais vezes, é uma expressão, não vou dar aqui nenhuma lição de línguas, que isso não é importante aqui, mas o que interessa é o significado. A expressão shaka, que é a expressão hebraica que é traduzida por coisas como prostrar-se, adorar, inclinar-se ou curvar-se, mas que é a expressão que mais vezes aparece quando as nossas Bíblias traduzem por adorar a Deus. Shaka é a expressão. Literalmente, ela vem de uma raiz, aliás, que quer dizer poço ou cisterna. Essa é a raiz da palavra. Porque o conceito da expressão shaka é, porque é que é um poço? É deitar-se em terra, é ir para baixo, é ir para um lugar inferior. Por isso é que nas culturas semíticas antigas, e o povo de Israel, muitas vezes o ato de adoração fisicamente era fazer o quê? Atirar-se para o chão. E nós temos expressões de que o povo curvou-se em terra, deitou-se ou inclinou-se, porque o sentido de adoração é esse, é eu coloco-me num lugar inferior. E a terra não dá, por isso é que cisterna ou poço é a origem. Porquê? Porque o único lugar mais baixo do que a própria terra é se eu cavar a própria terra. E nós em português temos uma expressão quando ficamos com vergonha que é, se eu pudesse, enfiava-me num buraco. Dizemos isso. Se eu pudesse agora, eu naquela altura fiquei com tanta vergonha, cavava um buraco e enfiava-me lá. Curiosamente, esta é a ideia que está por trás da expressão adorar, que é ter um lugar inferior para onde eu vou. Um exemplo disto está em Neemias 8:6. Eu vou citar também, para sermos mais rápidos. Neemias 8, que é um texto muito importante no conceito de adoração. As muralhas de Jerusalém são inauguradas aqui nesta altura. E o versículo 6 de Neemias 8 diz que Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu Amém. Amém. E depois descreve o que é que aconteceu. Eles, levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E adoraram, é a palavra shaka. Adoraram a Deus com o rosto em terra enquanto diziam Amém. É um momento de adoração. Obviamente que nós entendemos que a expressão de curvar-se ou inclinar-se significa o quê? Reverência ou humildade. Certo? Essa é a ideia. Eu fico mais baixo quando diante de mim está alguém que é o quê em relação a mim? Superior. Por isso é que nos países, por exemplo, onde há monarquias e existem os reis e os monarcas, o que é que os súbditos fazem quando aparece a rainha ou o rei? É obrigatório, é o protocolo que tens que te inclinar um pouco. Inclinar um pouco é adorar. Porque inclinar um pouco, nem que seja só um pequeno gesto, é dizer o quê? Tu aí és superior a mim. A vontade de Deus é que nós nos inclinemos diante de alguém. Não de alguém, outro ser humano. Por isso é que todas as relações, ficam parênteses, todos os relacionamentos humanos que criam mecanismos em que um se rebaixa diante do outro, são relacionamentos que estão fora do padrão divino. Porque a Bíblia diz que Deus é o único que pode ser adorado. Ou seja, eu só posso ou só tenho que me inclinar, e quanto mais fundo melhor, diante do Criador. Então, a pergunta continua. Reparem que eu, com esta definição bíblica, só aprofundei o problema original. Porque o problema é, então, porque é que Deus pede que nos curvemos? Vamos então à resposta que eu tenho para vos propor, e que é bíblica, claro.
só exige um tempo e uma reflexão. Eu vou primeiro dar-vos a resposta, numa frase, para ser mais fácil de perceber para onde é que vamos, e a seguir vamos à Bíblia mostrar isso. A resposta que vos proponho é a seguinte: a razão pela qual Deus se afirma o centro do universo e pede a nós, seres humanos, que nos curvemos e o adoremos, é porque Deus sabe que o egoísmo, o autocentrismo é o maior risco da experiência humana. Eu vou dizer isto de outra forma para ficar mais fácil. O ser humano funciona assim, com a sua tendência pecaminosa. Se eu puder que o André me adore e se curve diante de mim, se eu tiver meios para fazer isso, é isso que eu vou fazer. A tendência humana é pôr outras pessoas curvadas diante da nossa presença. Por isso, meus irmãos, vocês comecem a avaliar historicamente ou nas nossas existências hoje a natureza das relações humanas e elas tendem todas para o mesmo. Há alguém que se superioriza a outro. E se querem que eu seja mais direto, eu vou ser mais direto. O que os maridos gostam, e se forem deixados livres, é que as esposas se baixem na sua presença. Mas não fiquem as senhoras todas contentes assim que eu estou aqui só a atacar os maridos. Porque isto tem a ver com a natureza humana. Porque se uma mulher puder, ela vai fazer o mesmo. Seja com o marido, seja com outras pessoas. As relações laborais, as relações sociais, as relações de Estados com Estados e nações, a história da humanidade demonstra de forma inequívoca que a tendência dos seres humanos é colocarem-se a si próprios no centro e, se puderem, os outros à sua volta, baixam-se. Como Deus conhece a nossa natureza, Deus criou um mecanismo que nos torna todos iguais. E esse mecanismo não é político, não é filosófico, não é um movimento humanista, é um movimento de adoração. Deus é o centro do universo. É o único diante de quem eu me posso libertar da minha tendência para eu querer ser o dono de tudo. O apóstolo Paulo descrevia isto assim: miserável homem que eu sou. Quem me livrará, sabem? Como é que diz? Corpo desta morte. Quando o apóstolo Paulo diz miserável homem que eu sou, ele está a descrever o quê? A tendência humana para inevitavelmente seguir numa direção de afastamento do que Deus propôs e planeou. E entre essas tendências, uma das principais, se não a tendência, é eu dominar. Eu estar no centro. E os outros fazerem a minha vontade. Até as crianças, na sua pura inocência, quando nascem, a tendência da criança é: eu grito, eu choro, eu peço, ou eu arranjo maneira de alguém fazer o quê? A minha vontade. Muitas dessas vontades, a criança é pura, muitas das suas vontades, obviamente que precisam de ser satisfeitas, porque são necessidades. Portanto, é um mecanismo natural. Mas assim que a criança perceba que o mecanismo funciona, ela pode ter 6 meses de idade. Se ela entender o mecanismo, ela vai começar a fazer assim. Estes 2 tipos aqui, grandes, que estão sempre à minha volta, se eu puder, eles vão fazer o que eu quero. E é por isso que a educação que os pais dão aos filhos, no fundo, é uma forma de contrariar e ajustar a natureza egocêntrica do ser humano. Porque até as crianças querem ser adoradas. Que tudo gire à sua volta e que toda a gente se curve diante da sua vontade. Certo ou não? Todos os que têm filhos estão todos a abanar a cabeça a dizer: pá, realmente é verdade. Os que não têm filhos ainda estão com a esperança que os seus não vai ser assim. E que os seus vão ser mesmo uns bebés incríveis. Mas não vão ser.
Porque o que a história mostra e que a Bíblia descreve ao longo dos séculos do que é a história bíblica pode ser resumido assim: nós fazemos mal a nós próprios e aos outros porque tornamos tudo à nossa volta sobre nós, sobre as nossas necessidades, sobre os nossos desejos, sobre as nossas vontades. É como uma lei natural. Irmãos, Deus criou as coisas perfeitas, certo? Nós conseguimos imaginar a perfeição do céu, a ordem que Deus estabeleceu no céu. Nós temos algumas descrições bíblicas e podemos só imaginar a maravilha, a glória, a beleza, a grandeza do céu. No céu Deus criou anjos, certo? Seres magníficos, perfeitos. Os irmãos alguma vez tomaram atenção ao que tanto o profeta Jeremias como o profeta Ezequiel descrevem que aconteceu no coração de Lúcifer, que era um anjo? Eu vou só ler para vocês uma dessas descrições e vocês vão entender tudo. Porque o pecado original é o mesmo. O verdadeiro pecado pode resumir-se assim: eu quero ser adorado. Querem que eu vos prove isto? Então ouçam com atenção. Ezequiel 28:2, Deus diz: porquanto o teu coração se elevou, e nós sabemos que esta mensagem é para si, sobre o que se passou no céu, uma visão, porque descreve esse fenómeno. E o versículo 2, anotem aí se quiserem, do capítulo 28 de Ezequiel diz: porque o teu coração se elevou e disseste. E agora, notem bem, alguém sabe de cor isto? Vocês têm a vossa Bíblia aberta. O que é que Lúcifer no céu disse que originou o conflito e o pecado? Eu sou Deus. Está lá escrito na Bíblia. A gente às vezes conhecemos esta passagem. Para mim, há uns anos atrás, esta passagem ganhou toda uma nova vida que eu nunca tinha entendido exatamente. É que Satanás disse: eu sou Deus. Ou seja, Satanás, que neste caso era um anjo, é a descrição da Bíblia. Lúcifer colocou-se numa posição de dizer o seguinte: ora bem, eu gostava de ser o centro do universo. Ele é o alfa e o ômega. Epá, mas se eu pudesse ser ao menos o alfa. Ok, ele fica com o ômega, eu fico com o alfa. Eu sou Deus. O coração do homem é inclinado para onde? O coração do homem é inclinado para si mesmo. A nossa grande derrota e a nossa terrível desgraça é que nós estamos inclinados para nós, para a nossa vontade, para o nosso querer. Por isso todos querem dominar e ninguém quer ser dominado. Por isso, no coração do homem, a lei é a nossa vontade. Essa é que é a lei que nos prende. Por isso, tantas vezes Deus advertiu-nos. Jeremias 17 diz: enganoso é o coração mais do que... Qual coração? O meu coração. O meu coração é que é enganoso. É o mais enganoso de todas as coisas que eu tenho na minha vida e à minha volta, a mais enganosa de todas é o meu coração. Romanos 8, por exemplo, Paulo fala muito do quê? Da inclinação da carne. E no versículo 7, Paulo diz assim: sabem qual é a inclinação da carne? É inimizade contra Deus. A nossa inclinação é dizer assim: eu sou Deus. Não tenham dúvida, irmãos. É a vossa tendência e a minha. Eu sou Deus. Deus pode resolver isto por nós? Deus pode chegar ao pé de mim e dizer assim: vou-te mudar o coração. A partir de agora vais ter outros sentimentos. Deus pode fazer isso? Reparem, Deus não pode constranger-me ou obrigar-me ou dizer por decreto: André, tu estás muito voltado para ti, achas que és o maior pianista do mundo, portanto, a partir de agora, o teu coração vai ser mudado. Vou-te mudar. Deus pode fazer isto? Não pode fazer isto.
Porque ele limitou-se a não mudar a nossa vontade. Senão ele tinha mudado a de Lúcifer logo. E Lúcifer deixava de sentir aquilo. Esquecia-se. Deus não muda a nossa vontade de sermos os maiores. Então, qual foi o mecanismo que Deus nos deu para nos ajudar a resolver este problema? Deus diz, olha, durante um instante não penses em ti. Pensa em mim. Por isso é que o apelo de Deus para o adorarmos não é um ato de egoísmo. É um ato de altruísmo. É Deus a tentar libertar-nos da nossa própria tendência. Por isso, quando eu adoro, o que é que eu digo? O que é que significa quando eu estou a adorar? És tu, Senhor. É sobre ti, Senhor. És tu o melhor. Quando eu digo numa canção, tu és o melhor, eu estou a dizer implicitamente o que é sobre mim. Não sou eu o melhor. És tu, Senhor. Por isso é que adorar é tão importante. Porque adorar, seja através de que forma for, cria mecanismos ou facilita o processo de eu me centrar em Deus e me chegar a Ele. Ora, todos entendemos então que adorar não é sobre música. É isto que é importante. Eu até agora ainda não falei nada de música, não é? Porque adorar não é sobre música. É muito mais importante que a música adorar a Deus. Agora, é verdade que a música é um instrumento ou uma ferramenta extraordinária para nos ajudar a fazer isto, que é concentrar os nossos pensamentos, as nossas vozes e o nosso ser em Deus. Mas há uma coisa que eu queria dizer aqui com toda a solenidade esta manhã, meus irmãos. Deus não está interessado na nossa música. É por isso que uma das coisas que eu vou observando ao longo dos anos, nos debates, por exemplo, nos célebres e velhos debates que há na música no seio da Igreja Adventista e de outros movimentos cristãos. Há muitos debates sobre música. Vocês estão conscientes disso, não é? E uma coisa que eu cheguei à conclusão, e que por isso hoje eu digo aqui num púlpito, é que, essencialmente, os nossos debates sobre música são sobre nós. Por isso é que a maior parte dos problemas relacionados com a música significam que nós estamos a usar a música, mas ainda nem sequer entendemos o beabá da adoração. Porque quando é sobre o que eu gosto, o que me soa bem, o que me é confortável, é sobre mim. É sobre mim. Essencialmente, o tema e os debates sobre música no seio cristão são debates sobre o que nós gostamos, o que nós estamos confortáveis, o que nós fomos habituados, o que nós achamos que é bom. Logo, ainda não passamos no primeiro teste sequer, que é que adorar não é sobre nós, é sobre Deus. E a música realmente, ela é um instrumento extraordinário para fazer isso. Para terminar, deixem-me dar-vos então alguns exemplos. Davi, obviamente que é a referência, talvez a referência musical na Bíblia. Porque ele escreveu os salmos, musicou-os, mas não é só isso. Davi entendeu a essência da música como um instrumento para um bem muito maior, que é libertar-me de mim mesmo e adorar o Criador. Salmo 51, que parece que não tem muito a ver com música, porque é um salmo sobre perdão e reconciliação e arrependimento, mas vejam estas expressões. Salmo 51, 15 a 17, diz no final o salmista: abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor, porque tu não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Deixem-me trocar agora sacrifícios, hoje como é um dia dedicado à música. Sabem o que é que são os sacrifícios? É o nosso virtuosismo musical. É a proeficiência com que nós tocamos os nossos instrumentos. É a qualidade das harmonias que nós fazemos.
Os irmãos preferem ouvir alguém a tocar bem um instrumento ou a tocar mal um instrumento? Estão com dúvida? Eu prefiro de longe uma pessoa que toque bem um instrumento. A que toca mal ou está a aprender, ótimo, tem que aprender e precisa de oportunidades para ir crescendo. Se tocar sempre mal, tem que refletir sobre o que é que se passa. Tal como nós preferimos uma voz afinada. Porque se vier uma pessoa à frente cantar, ou um quarteto, e estiver desafinado, e a harmonia não bate certo, nós começamos a fazer assim uma cara e tentamos fazer um poker face para ninguém entender que nós estamos a dizer, ai, que é isto? Ou seja, nós somos sensíveis à realidade concreta da música enquanto fenómeno. Por isso, mesmo nós, que somos quase todos amadores na música, tirando aqui meia dúzia deles, o que nós conseguimos é entender e perceber se uma coisa está a ser agradável, se faz sentido. Portanto, obviamente que a música, como é um fenómeno concreto, nós temos que manipular esse fenómeno da melhor maneira possível. Mas não pensem que Deus ouve o que nós ouvimos. Isso é que é importante entender. Porque o salmista diz exatamente isto. Deus, tu não desejas sacrifícios. Tu não desejas performances. Senão eu os daria. Se o que Deus quer é grandes músicos, meus irmãos, é fácil. Vamos todos para um conservatório e com trabalho todos vamos aprender formação musical. E então Deus vai dizer, ora, aí está um povo que tem uma formação musical extraordinária. E depois, sabem, vem o Espírito Santo e diz assim, eu não quero saber da vossa performance musical. Eu quero que o vosso coração esteja no lugar certo e adore verdadeiramente a Deus. Porque o grande problema de alguns músicos profissionais, qual é? Mas sabem uma coisa que eu cheguei à conclusão? É que vale igual para os músicos amadores. É que a música é um campo minado para nós dizermos assim, eu é que sei o que é bom, a minha voz é uma maravilha, as minhas músicas são melhores que os outros, eu é que sou o melhor diretor do coro. Esta é a nossa natureza. E eu, que na igreja canto e faço música há mais de 30 anos, há mais de 30, e como pastor, que lido muito com música há mais de 24, há uma coisa que eu entendi. É de que a qualidade do músico não é diretamente proporcional à qualidade do adorador. E vocês dizem, peraí, o que é que isto quer dizer? Eu já vi músicos que no fundo não são músicos, são pessoas amadoras, mas que se dedicam, mas que são fraquinhas musicalmente, a terem uma mania, que são os maiores, e a terem o coração elevado, e a não entenderem nada sobre adoração. E são maus músicos. E eu já lidei na minha vida na igreja com músicos extraordinários, que são grandes performers de música, mas que realmente são humildes. E não estão nada preocupados se alguém lhes bate palmas ou são os maiores ou os melhores. Mas também já vi o inverso, claro. Já vi pessoas que na igreja, olha, em eventos, eu podia dar tantos exemplos. Eles querem ser o centro. Quando o músico entra, toda a gente se afasta, porque o músico, que é um rei que vai ali. Porquê? Porque ele vai para a frente cantar. Por isso é que cantar e ocupar o púlpito e o palco é um problema. Sempre será um problema. Porque quem ocupa o púlpito ou o palco e faz a sua arte, qual é a tendência? Vamos ser honestos. Nós que estamos sentados a ouvir a pessoa que canta, agora vamos dizer assim, ok, é uma música maravilhosa, está extraordinário. Nós dizemos, uau, maravilha. E a nossa tendência natural que estamos sentados é adorar quem? Quer dizer, isto é que é cantar. Isto havia de ser sempre assim aqui na nossa igreja. A pessoa que está a cantar começa a sentir isso, que os olhos brilham e começa a dizer, epá, eu devo ser mesmo bom. E tudo isto pode ser verdade. Mas Deus não está à procura da qualidade das nossas vozes. E isto não é uma justificação para nós cantarmos mal. Entendem?
o coro ensaie para poder ter uma harmonia que inspira a igreja. Mas essas vozes, quando chegarem ao céu, não vão em harmonia. As nossas vozes aqui para o quarteto canta mesmo bem. E este quarteto foi formado há um ano atrás. Está a cantar cada vez melhor. Mas quando as harmonias a 4 vozes que o André escreveu na sua maestria e conhecimento, quando essas harmonias chegam ao céu, já não há tenor, nem há contralto, nem há nada. Porque Deus não precisa das nossas vozes. Ele tem lá os anjos a cantar. E uma coisa vos digo, os anjos cantam melhor que todos nós. Logo, Ele não precisa das nossas vozes. Quando isto tudo chega ao trono de Deus, vai traduzido em quê? Adoração. Essa é a linguagem de Deus. A linguagem de Deus não é dó, ré, mi, fá. A linguagem de Deus é quando o teu coração entendeu que isto não é sobre ti. Tu não és o melhor. Que quanto mais depressa tu entenderes que não és o melhor, melhor para ti. É isto que nós precisamos de entender. Quando cantamos, não sou eu que sou melhor. Quando eu canto sobre aquele que é melhor. E isso tem um reflexo na força com que eu canto, claro, na alegria, no sorriso, no sentimento com que eu canto, a verdade que está no meu coração. Por isso, se há uma coisa que se pode dizer num dia em que estamos a falar sobre música, é esta, querida igreja: adorem ao Senhor, cantem ao Senhor, exaltem o seu nome. Mas saibam uma coisa, isto não é sobre nós, é sobre Ele. Por isso Davi dizia assim: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Vocês podem vir. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. E depois ele fez uma lista de alguns instrumentos. É o Salmo 150, conhecem? Louvem-no com os símbolos sonoros, com tamborins e com dança, com instrumentos de cordas, com órgãos, ao som da trombeta, com o saltério ou com a harpa. Louvem-no pela sua grandeza inigualável. Por isso eu digo-vos, Davi é o homem na Bíblia que melhor entendeu a adoração. Deus permitiu que Davi chegasse a lugares incríveis. Em termos de liderança, de influência. Mas não vos surpreende que um homem como Davi, que nós conhecemos as fraquezas dele, as quedas deste homem, irmãos, não vos surpreende que o mesmo Deus às vezes falava, depois de Davi, com os reis que vieram a seguir a ele e diziam assim: tu não foste perfeito como o meu servo Davi. E nós dizemos assim: como é que isto é possível? Davi, o homem, fez desgraça. Pecou. Errou em muitos caminhos. Porquê é que Deus diz que Davi foi perfeito? Porque Davi foi sempre o mesmo quando estava como menino. Lá com as ovelhas. Enquanto tinha tempo, ele pegava na lira, cantava. Era um rapaz simples. Ninguém o estava a ouvir. Literalmente era ele a cantar e as ovelhas a pastar. Quando Davi estava a construir o templo e dava orientações para o coro e a orquestra cantarem, e ele era o regente e o dono daquilo tudo, Davi era o mesmo rapaz. Nós cantamos o rapaz Davi, não é? Sempre foi o rapaz Davi. Enquanto ele estava sozinho, sem ninguém ouvir, a tocar a harpazinha, e mais tarde a ser o grande rei, adorado por todos, era o mesmo rapaz. Caiu, teve falhas, tinha problemas morais na sua vida, mas o seu coração sempre esteve inclinado para quem? Para Deus, não para si. Por isso Davi é o protótipo do verdadeiro adorador. Quer Deus te leve a cantar a lugares e a igrejas e a gravar CDs, ou estejas só sentado aqui a tocar a tua guitarra para colaborar aqui na igreja de Aveiro, o teu coração tem de ser sempre o mesmo.
Estás a fazer isso não porque és bom, mas porque Deus merece. Porque Ele é bom. E essa música, esse som que sai do coração de um adorador, esse é o som que Deus ouve. Porque adorar é estar na presença de Deus. Por isso é que quando nós cantamos juntos, isso mexe connosco. Ou quando ouvimos um grupo cantar, nós até estremecemos, às vezes ficamos arrepiados, porque estamos na presença de Deus. Eu pedi ao quarteto que cantasse talvez uma das minhas músicas preferidas que cantam, que é uma música sobre adoração. Mas o essencial é que agora, quando elas estiverem a cantar e o André a tocar, o que vai chegar a Deus é a igreja e os amigos, todos os que vieram a Aveiro esta manhã, se vão ou não adorar. Então é um som único o que sobe deste lugar para Deus. É um som só. É o som dos que querem adorar ao Criador. E às vezes adorar é só ficar em silêncio, ouvir, meditar, deixar-se tocar pelo Espírito Santo e dizer: Senhor, eu também quero estar na Tua presença. E quando elas cantarem que é melhor estar nos Teus átrios do que em qualquer outro lugar, no vosso pensamento, em vez de estarem preocupados com a harmonia e a qualidade das vozes, vocês podem estar a pensar: realmente é bom estar na presença de Deus. E no momento em que vocês pensam isso, as vozes e a harmonia e a qualidade não interessa mais para nada. Porque o nosso pensamento está em Deus. E o adorador desaparece. Para onde é que vai o adorador? Para um buraco. Porque na presença de Deus, irmãos, nós não valemos mais, nenhum de nós vale mais do que o pó. Mas nós podemos olhar para o nosso Criador. Foi do pó que Ele nos criou. O pó chega. E nós dizemos: Tu és bom. Eu vou cantar para Ti, Senhor. Ouve, Senhor. É tão bom cantar para Ti.